começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Hoje nós estamos aqui numa sala de visitas. Eu vou conversar aqui, como semanalmente faço, com o vereador Laércio Sandes de Oliveira. Laércio Sandes, como ele gosta de ser chamado, ele que é do Democratas e agora é integrante, também como vice-presidente, da Comissão Especial de Inquérito na Câmara Municipal de Guarulhos, que vai investigar denúncias aí de improbidade, suposta improbidade, né, que foram formuladas contra o prefeito Sebastião Almeida pelo presidente do Partido Solidariedade. Quem faz parte também dessa comissão, que foi eleita ontem na Câmara Municipal, o vereador Eduardo Soutur, do PSD, que é o presidente, o relator, o Edmilson Souza, que é vereador do PT, e o doutor Laércio, eleito aí o vice-presidente, doutor Laércio. Essa comissão, essa questão aí da denúncia, nós já abordamos aqui no TV Cidade, o presidente Jesus arquivou monocraticamente, a justiça determinou que fosse instalada a SEI, ele recorreu à justiça, disse que indeferiu e disse que ele tem mesmo que instalar. Bom, finalmente foi instalada, né? E aí tem algumas questões. O vereador, os dois vereadores, tanto o vereador Soutur quanto o vereador Edmilson, foram secretários municipais até recentemente, se desincompatibilizaram para retornar à Câmara Municipal como vereadores. Não fica meio esquisito eles investigarem a própria administração? Martinho, infelizmente o regimento interno, a lei orgânica, não prevê algo que imponha critério nesta situação de forma diferenciada. Hoje nós temos o vereador Eduardo Soutur, que foi secretário, o vereador Edmilson, que foi secretário, a vereadora Genilda, que foi secretário, o Moacir, que ia fazer parte da comissão e depois acabou sendo excluído porque a investigação envolve a Secretaria de Educação, o próprio vereador João Darcio, que não é do PT, mas que esteve lá secretário, o vereador Lamé também esteve por um período secretário. Então eu entendo que todos esses vereadores, eles têm uma certa suspeição e não poderiam fazer parte dessa comissão. No entanto, como é interesse do governo e eles fazem parte da base do governo, infelizmente acabaram compondo lá o grupo que dá a maioria e com isso influenciaram na composição dos trabalhos e me parece que vai ficar um pouco, vamos dizer assim, o trabalho meio comprometido, porque não vai ter uma total imparcialidade. Uma isenção, né? Uma isenção, exato, a palavra é essa, uma certa imparcialidade. Mas, lamentavelmente, a lei orgânica prevê desta forma. Eu estou lá como vice-presidente, junto com os demais pares, procurarei fazer o meu trabalho com isenção e, se for o caso, apontar as questões de forma divergente, até um parecer divergente. Então essa comissão foi instalada na data de ontem, nós teremos uma reunião primeira no dia de amanhã às 11 horas na sala de comissões, é aberta ao público, a quem tiver interesse, amanhã, nesta quinta-feira às 11 horas da manhã, e teremos um prazo de 10 dias para dar o parecer. Esse parecer será submetido ao plenário e, seja qual for o posicionamento, prosseguiria o processamento por 120 dias, prorrogável por mais 60 se for o caso. Na realidade, essa fase inicial é uma fase apenas para apurar indícios, porque o exame do mérito mesmo é durante 120 dias aí. Perfeitamente, tal qual ocorre lá em Brasília, o mesmo procedimento é aqui em Guarulhos. Por primeiro os 10 dias e a instrução, a averiguação, diligências e tudo mais decorrerá nos 120 dias, podendo ser prorrogado, se for o caso, por mais 60 dias. Perfeito. Bom, vamos aguardar, vamos acompanhar. Tem aí, de qualquer maneira, a comissão especial de inquérito foi instalada na Câmara Municipal, é responsabilidade agora. Ao todos, quantos vereadores participam dessa comissão? Essa comissão é por representação partidária, respeitando a proporcionalidade de cada partido. Ficou composta por 19 vereadores, sendo que 5 do PT, 3 do DEM, 2 do PSD e os demais de um partido. Cada foi feito um sorteio, tinha 9 interessados, aí escolheu-se lá dentre os sorteios que se realizou 8 partidos, aí composta por 19 vereadores. Bom, a posição do doutor Laércio é insuspeita porque desde o primeiro momento, você elegeu vereador, é a primeira legislatura, não é, vereador? Sim. E o seu comportamento desde o primeiro momento
como vereador, e o vereador tem como atribuições básicas, fundamentais, legislar e fiscalizar os atos do Executivo, é pela isenção de comportamento e pela independência também. O senhor nunca fez parte da base e nem daquela oposição sistemática. A sua opção foi legislar e fiscalizar em favor da população. Martinho, eu sempre mantive com o governo, com o Sebastião Almeida, com os secretários. Hoje mesmo tenho uma reunião com o vice-prefeito. Eu sempre mantive uma relação republicana, porque eu entendo que nós temos que ter isenção e compartilhar das ideias quando elas são úteis, quando não são coerentes para a cidade, a gente se posicionar contrário. Como me posicionei de público quando nós votamos aqui na cidade a contribuição de iluminação pública. Por mais que essa contribuição seja necessária, a forma que o prefeito adotou, indexando o valor ao consumo residencial, eu fui e sou contrário. E sou a favor se a taxa fosse um valor fixo, o valor da contribuição fosse um valor pré-definido, independente do consumo residencial, comercial e industrial. Então, esse foi meu posicionamento. Lamentavelmente, em 2014, foi vencido e está se cobrando da forma que queriam desde abril do ano passado. Então, a minha posição é sempre pela coerência, independente de quem esteja lá fazendo as vezes de prefeito. Agora, vereador Laércio Sandes, além da comissão especial de investigação que está aí e já agora atuando, nós temos diversas proposituras importantes lá na Câmara Municipal, só que este ano é um ano de eleições municipais, né? A eleição vai ser no dia 2 de outubro. Agora, a partir de meados de agosto, inicia-se a campanha oficialmente. Os vereadores vão ter que se ocupar da campanha visando as suas reeleições, as campanhas, né? E também optar pelas candidaturas a prefeitos que estão por aí, ou do seu próprio partido. Aqueles partidos que não têm candidato majoritário, naturalmente vão se aliar a outros. Será que vai ser possível apreciar essas proposituras todas que estão aí, e nós vamos tratar de algumas delas daqui a pouco, e também conduzir essa investigação, né? É bastante trabalho pela frente aí, né? Nós já temos uma certa agenda meia apertada na casa, além da sessão de quinta e de terça-feira. Eu, por exemplo, como alguns outros vereadores, participo das comissões permanentes. São em torno de 15 comissões, comissão de funcionalismo, comissão de Constituição e Justiça, finanças e orçamento, dentre outras. E efetivamente nós já temos um trabalho semanal voltado para essas comissões e agora, paralelamente, esse processo de denúncia que foi aberto e que nós teremos que nos reunir periodicamente para desenvolver os trabalhos e apresentar uma resposta à população. Da minha parte, eu estarei lá arduamente fazendo minha presença e procurando trazer uma resposta de forma isenta e técnica. Eu tenho que me posicionar tecnicamente ali, não política. É assim que eu acredito que deve ser, para que a população não seja induzida a erro. Bem, nós vamos ficando por aqui nesse bloco, mas fiquem aí, daqui a pouco estaremos de volta para que nós possamos examinar, comentar um pouquinho sobre algumas proposituras que eu tenho certeza que serão muito polêmicas, até daqui a pouco. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos.
A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, nós estamos de volta e nós dizíamos no bloco anterior, aqui conversando com o vereador Laércio Santos, de proposituras polêmicas, excesso de trabalho na Câmara Municipal, mormente neste ano eleitoral e com uma comissão especial de investigação que está em curso aí. Doutor Laércio, uma das proposituras é uma emenda à própria lei orgânica do município, propondo o tal orçamento impositivo. Como é uma expressão técnica, o que é, para que o nosso telespectador entenda melhor, o que é orçamento impositivo? O orçamento impositivo, Martins, nada mais é do que colaborar com a cidade nas necessidades daquelas demandas que muitos dos munícipes nos procuram e a gente leva até o chefe do executivo, pedido de uma determinada melhoria, um posto de saúde que comporta uma repintura, qualquer coisa dessa natureza. Então, ao longo desses 3 anos, nós tivemos diversas demandas dessa natureza, sempre foi submetido ao executivo, às secretarias, ao prefeito, e nada delas, ou quase nada, são atendidas. Então, como na Constituição Federal houve uma mudança recente lá em Brasília, impondo o orçamento impositivo tal qual nós estamos aqui também fazendo, significa que 1% do orçamento da receita líquida do município deverá ser destinada para que os vereadores contemplem dentro desse percentual as demandas que a cidade precisa e que tem que ser cumprida. Feito isso e vindo constar do orçamento, cabe ao prefeito, no exercício seguinte da execução desta verba orçamentária, ele realmente nos atender e não ficar numa certa embromejo, numa certa enrolação, como ocorreu até aqui em 2013, 2014 e 2015, que as nossas demandas eram combinadas verbalmente para com o governo e muitas das quais até então não foram atendidas. E não é demanda minha ou sua, mas é demanda da cidade, às vezes é uma lombada, às vezes é uma melhoria no posto de saúde, uma ampliação de pavimentação asfáltica, iluminação pública também no ponto de vista da ampliação. Então são demandas dessa natureza que, uma vez vindo constar da lei orgânica do município, não cabe ao prefeito buscar argumentos para não cumprir. Ele tem que cumprir a lei orgânica e, se não cumprir, tem outros requisitos legais que podem responsabilizá-lo. Então, esta proposta que nós apresentamos, vários vereadores subscreveram, ela está para ser votada em uma segunda votação, já passou em primeira votação e acredito que dentro de em breve estará contemplada na lei maior do município e não se discute mais, cabe ao executivo atender e cumprir. É bom que a gente esclareça, doutor Laércio, para o nosso telespectador, que no serviço público, seja nos municípios, nos estados, na União, a coisa funciona assim. Nós temos praticamente 3 leis, uma delas periódica e 2 anuais, que a gente tem, uma delas é o plano plurianual de investimentos, que o chefe do executivo, seja ele do município, do estado ou da União, periodicamente tem que traçar, já prevendo investimentos ao longo do tempo. Anualmente, bem no começo do ano, ele tem que propor e fazer aprovar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso depois de uma ampla discussão com a população, tem o chamado orçamento participativo, a maior parte dos municípios hoje dispõe desse instrumento para fazer interlocução com a população, e depois finalmente tem a lei do orçamento, o que é a lei do orçamento? A lei do orçamento, ela estima a receita e fixa a despesa para o exercício seguinte. Então, este ano estará sendo preparado e votado na Câmara Municipal, preparado pelo Executivo e depois apreciado na Câmara, o orçamento para 2017. Não é? E o que se pretende é exatamente, o vereador deixar bem claro que não tem a iniciativa, né? E também não pode criar emendas que resultem em despesa, do jeito que é atualmente, não é isso? Exatamente. Então o vereador fica de mão amarrada, ou aprova ou desaprova, às vezes negocia lá alguma emenda, alguma coisa do gênero. Só que sendo aprovado aí esse orçamento impositivo de 1%, os vereadores ficariam com a possibilidade de ter uma reserva, ou seja, de 100% do orçamento, 1% para destinarem
para destinar recursos, especialmente para as áreas de saúde e serviços, saúde e manutenção de toda a cidade. E manutenção da cidade. Isso. Aí, porque o vereador é aquele político que anda pela cidade, que está em contato direto com as necessidades da população, e hoje fica de chapéu na mão, pedindo, por favor, para canalizar um curso d'água, para fazer uma limpeza num terreno, ou para garantir mais um médico numa unidade de saúde. Tendo esse recurso, o vereador vai poder... E é independente da bandeira partidária, ele é obrigado a atender. Hoje, se você não é aliado do governo ou do próprio partido do governo, você sofre muito no encaminhamento de certas providências que têm muita prioridade. Então, com essa disciplina na lei orgânica, pelo menos a gente vai ter um mínimo de atendimento digno aos interesses da população e não ficar muito no conchavo político. A gente sabe que os governos municipais não gostam disso, viu? Eles não gostam eles não querem abrir mão nem de 0,5% do orçamento. Até porque o orçamento de Guarulhos, este ano aqui, ele está em torno aí de 4 bilhões e 300 milhões de reais. 1% é um valor bastante significativo, né? Um valor aí, bota aí 40 milhões, de reais aí, que seriam disponibilizados para os vereadores para que eles pudessem direcionar esses recursos. E não é que esse recurso vai ficar com a Câmara, viu, gente? Continua lá no Tesouro, só que quem autoriza ou quem direciona seria a Câmara Municipal, né? A aplicação desses 40 milhões direcionados para saúde, serviços, manutenção geral da cidade. Tem chance de passar? Eu acredito que sim, Martinho, até porque já teve votação folgada em primeira votação. Entre a primeira e a segunda votação precisa ter um certo intervalo, conforme manda a legislação da Casa. Acredito que na próxima sessão isso já será possível ser aprovado e vai entrar em vigor tão logo votado seja. Bom, nós temos uma outra propositura bastante que vai resultar em muita polêmica com o Executivo, evidentemente, que é a autorização legislativa para fixação de tarifas de transporte coletivo no município. O transporte coletivo é um serviço concedido. O governo municipal, o executivo, ele fixa as tarifas de ônibus, isso em qualquer município é assim, né? Por decreto. Por decreto. Claro que, supostamente, os donos de empresas de ônibus têm que provar através de planilhas o aumento de custo, de combustível, de pneus, de manutenção, etc, etc. Os vereadores, agora com a finalidade de, creio eu, nós vamos saber disso daqui a pouco, né? De ter um maior controle nessa fixação de tarifas, pretende que haja uma autorização legislativa. Daqui a pouco a gente volta para tratar disso. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Bem, conversando aqui com o Dr. Laércio sobre autorização legislativa para fixação de tarifas de ônibus. Passa, doutor? Martinho, eu acredito que passa porque esse assunto é de bastante interesse, inclusive de algumas bases eleitorais de alguns vereadores, por conta de que o aumento das passagens de ônibus nessa cidade tem se mostrado um pouco surpreendente. Ao longo dos últimos anos, sempre no mês de janeiro,
o prefeito, um decreto ali na última semana de dezembro, ele estipula o valor sem dialogar com a cidade, sem um bate-papo com a Câmara. Então a proposta é que toda a majoração das tarifas de ônibus na cidade seja submetido à Câmara Municipal, dá-se a oportunidade para que a população no todo, os interessados, acompanhem com mais publicidade, com mais eficiência, se realmente se justifica todo aquele aumento, não da forma que é hoje, uma simples canetada, planilhas que as empresas de ônibus eventualmente passam para a Secretaria de Trânsito e Transporte, que a gente sequer tem acesso às mesmas. Então, com isso, a gente vai cobrar, vai acompanhar de forma mais eficiente. É o que nós queremos, a Câmara participar no dia a dia da cidade e não simplesmente dar autonomia ampla e restrita para o chefe do Executivo. Espera-se que com essa votação as próximas tarifas já siga esse perfil de providência e não da forma que veio ocorrendo até o último ano. Pois é, tá aí, o doutor Laércio lembrou bem que nos últimos anos tem sido assim, olha, nos últimos dias do ano, na calada da noite, a Câmara Municipal já em recesso, sim, as pessoas em férias ou ainda curtindo as festas natalinas, as festas de fim de ano, de repente tem lá uma tarifa que só é percebida vários dias depois, no mês de janeiro. E depois daquele movimento Passe Livre lá de 2013, com as manifestações populares, né, essa estratégia foi adotada e a Câmara agora quer barrar isso. Vamos torcer para que dê certo. Qual outra? Pois não, doutor. É bom dizer, Martinho, que na cidade houve uma redução. O prefeito Sebastião Almeida mandou para a Câmara Municipal uma redução do ISS. As empresas de ônibus que até então vinham recolhendo 4% de ISS, na gestão de Sebastião Almeida foi reduzido para 0%. A partir do ano que vem passa a ser 2%, com o compromisso dessas empresas de investir na qualidade do transporte da cidade. Eu lhe pergunto, não tivemos pouco avanço na qualidade do transporte na cidade. Eu me posicionei também contrário a essa situação lá atrás, por entender que esse investimento teria que partir do próprio município e não por parte da empresa. É algo que você está dando oportunidade para que o bandido o faça e não foi feito, não investiu em qualidade nenhuma. Por isso também que surgiu essa ideia de trazer o controle das passagens de ônibus também para a Câmara Municipal e a gente participar mais ativo em tudo isso. Perfeito. Qual outro projeto polêmico que a gente tem aí? O outro eu não diria que é tão polêmico, Martinho, mas é para dar mais oportunidade para que as pessoas possam acompanhar o dia a dia da casa. Nós estamos sugerindo a mudança no regimento interno da Câmara Municipal para que as sessões que são na terça e quinta-feira, sessões ordinárias, elas sejam oportunizadas para que aquelas que tenham relevância, um maior interesse para a cidade, um certo número de vereadores, mediante requerimento, possam buscar que essas sessões sejam, ao invés de terça ou quinta, seja à noite. Deixar bem claro, terça e quinta à tarde, né? À noite, terça e quinta não, à noite. É à tarde. Hoje é à tarde, então para que passe a ser à noite. Vai continuar sendo terça e quinta à tarde, mas aquele que pode ser um assunto polêmico, como por exemplo um plano diretor... Pode se estender à noite, ou até uma extraordinária naquele mesmo dia, exatamente, né? E com isso facilitará a vida da população, aqueles que estão em casa querendo acompanhar pela TV Câmara, pela internet, ao invés de ter dificuldade porque trabalham. Hoje não é possível fazer isso, só cabe ao presidente da casa, é prerrogativa do mesmo convocar extraordinário. Então, o propósito é que essa responsabilidade seja compartilhada entre os vereadores, mediante requerimento, uma vez aprovado em plenário. Então, o presidente da casa não tem por que se esquivar, ele deverá marcar uma sessão à noite, seja extraordinária ou ordinária, mas que permita-se à população acompanhar com mais tranquilidade, participar da vida do dia a dia da Câmara Municipal e dos interesses de todos nós. Então, para nós entendermos, eu também estou entendendo agora, nós temos sessões que são ordinárias todas as terças e quintas-feiras à tarde, né? Eventualmente, podem ser marcadas sessões extraordinárias até no mesmo dia, mas depende da discricionariedade do presidente da casa. Perfeito. Né? O que os vereadores pretendem? Os vereadores pretendem que essa iniciativa possa ser além do presidente, ele vai continuar com essa prerrogativa, claro, mas que eles, vereadores, uma vez aprovado em plenário, pelo conjunto da edilidade, tenham também o poder de convocar extraordinárias à noite, até para que a população, né, nesses projetos mais polêmicos, possa participar ativamente, acompanhar
Porque, doutor, no passado as sessões ordinárias eram noturnas. Sim. De uns anos para cá passaram a ser à tarde. Claro que hoje em dia tem a TV Câmara, muita gente pode assistir à distância, não é? Mas convenhamos, quem está trabalhando não consegue nem assistir pela TV Câmara e nem está presente lá. Aliás, quem frequenta a Câmara Municipal vê que lá nas galerias a gente vê mais ou menos as mesmas carinhas, só quando tem alguma coisa muito polêmica que tem alguma categoria diferenciada, né? Sim. A população poderia participar mais, né, se tivesse um horário mais favorável. O propósito foi nesse sentido, nós resolvemos apresentar, e principalmente depois que tivemos a polêmica o ano passado do regime jurídico único, onde ali nós percebemos que a prefeitura criou obstáculo, inclusive, para que muitos servidores acompanhassem a deliberação daquele projeto que estava lá na casa. Então nós entendemos que se nós colocássemos à noite, franqueávamos a possibilidade de muitos acompanharem tanto pela TV Câmara, pela internet, como de forma presencial na Câmara Municipal. Então são situações essas que vai aproximar cada dia mais a população da casa e o inverso também. Então é um projeto simples, mas muito importante para a cidade. Pois é, eu até iniciei dizendo que seria eventualmente polêmico, não é polêmico não. Pode ser polêmico para aqueles que não querem. Para a população, eu tenho certeza que aplaude essa propositura aí, com certeza, né? Eu acho que sim, né? Porque vai facilitar, né, Martinho? Nós temos que trazer a população para dentro da Câmara fisicamente. Que é a casa do povo, né? Para acompanhar o processo legislativo. Muitas pessoas pensam que ali é um local que não é permissível você acompanhar os trabalhos e pelo contrário, é público e todos nós temos que fazer a nossa parte para se posicionar melhor politicamente e saber quem são nossos representantes e cobrá-los. Até porque, só para a gente concluir aqui, a Câmara Municipal é a instituição política mais antiga do Brasil. Apenas 42 anos depois de descoberto o Brasil, a coroa portuguesa, a metrópole, instalou uma Câmara Municipal lá em Salvador, né? Tem uma primeira estrutura política. É a que representa a população, é a que representa quem mora ali no espaço. É a representação do povo por excelência. Se é casa do povo, tem que ser acessível ao povo, né? Sempre, eu acho que tem que ser tanto aqui como lá no Executivo, tem que dar oportunidade para que todos nós tenhamos acesso, informação, mais eficiência e publicidade. Ok, a gente vai ficando por aqui, colocamos um ponto final em mais uma edição do TV Cidade. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e fique com a programação aqui da TV Guarulhos.